O tema de hoje é: o que eu posso fazer? Essa pergunta é uma pergunta que nos leva a muitas respostas, né? Na semana passada, nós perguntamos o que é ser cristão? E aí a gente deu muitas significações para essa pergunta e mostramos que, de fato, o que era antes, mostramos o que não era ser cristão. E hoje nós vamos mostrar o que, de fato, nós podemos fazer nessa caminhada cristã. O que de fato eu e você podemos fazer que não vai agredir o outro e principalmente não vai agredir o nosso Deus. Nós separamos aqui um texto, como eu falei inicialmente, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Esse texto, ele retrata exatamente aquilo que eu e você podemos ou não fazer na caminhada cristã. Olha o que o texto diz. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Esse texto, eu já inicio dizendo para você que esse texto aqui, ele não se trata de outra coisa a não ser do nosso corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele está dizendo que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Então esse texto, eu não quero forçar e colocar esse texto em algo que não é a finalidade dele. Se você fizer uma exegese, por exemplo, você vai entender que esse texto é relativo às questões do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Contudo, o princípio estabelecido nesse texto pode ser aplicado à minha vida, à sua vida, de uma forma tranquila. Então, nós vamos aqui implantar esse princípio ao que nós vamos comentar nesse dia, nessa live de hoje. Os gregos, eles eram muito arrogantes, muito presunçosos na sua forma de tratar com as pessoas, com as outras pessoas. Então, eles se consideravam, né, semideuses. E aí uma frase muito comum dos gregos daquela época era dizer: tudo me é lícito. E aí o apóstolo Paulo pega esse texto e ele coloca: tudo é lícito, porém nem tudo é aproveitável, nem tudo é útil. Então o apóstolo Paulo já dá uma cortada, dizendo que de fato eles tinham razão. Tudo é lícito, mas será que tudo seria útil? Tudo seria de fato aproveitável? E é isso que eu devo ver na minha caminhada. É isso que você deve ver na sua caminhada. Será que tudo que você está fazendo é de fato útil na obra de Deus? Então, eu posso acreditar que tudo é lícito para a minha vida, para a minha caminhada cristã. Mas será que tudo é, como ele diz aqui, saudável? Será que eu estou sendo dominado por essas coisas que eu estou fazendo? Será que de fato eu estou exercendo o meu poder de liberdade diante dessas coisas que eu estou fazendo? Ou eu estou preso, eu estou, como diz o texto aqui na minha Bíblia, dominado por elas? Então, eu separei aqui duas coisas. Existem muitas outras coisas, mas eu separei duas que são, assim, a primeira é uma discussão interminável na nossa caminhada cristã. O crente pode beber vinho? Pode beber cerveja? Essa é uma discussão interminável. E aí, eu coloquei isso aqui como sendo algo que eu e você vamos refletir. Entenda bem, não é uma acusação, não é uma tentativa de colocar a minha verdade em detrimento da sua verdade, não, mas é um texto, um assunto para nós refletirmos, né, sobre aquilo que estamos fazendo. Aí nós vamos encontrar textos que condenam, textos que absolvem. Então,
Será que eu, de fato, posso beber vinho? Posso beber cerveja? E aí é uma pergunta que cada um de nós vai precisar responder de forma individual. Por quê? Porque nós vamos encontrar grupos que vão dizer que pode, vamos encontrar grupos que vão dizer que não pode. E será que, de fato, beber cerveja, beber vinho, vai, de fato, ser útil? Será que as pessoas que bebem, elas estão exercendo o seu poder de liberdade ou estão sendo dominadas por essa atitude? É para nós pensarmos. Uma outra coisa que tem acontecido muito, e é um assunto assim em alta, são as bets. Sejam elas nacionais ou internacionais, não importa. A maioria dessas bets, elas estão regulamentadas, ou seja, elas cumprem os requisitos legais do nosso país. E aí, essas bets, elas estão entrando de forma muito contundente no esporte e em todas as coisas que você pode imaginar aí, em todos os esportes que você pode, todas as modalidades que você pode imaginar. Dentro dessas modalidades, por exemplo, no futebol, você tem aí a quantidade de escanteios que você pode apostar, a quantidade de cartões que você pode apostar, a quantidade de gols que vão acontecer, a quantidade, se vai ter vitória ou se vai ter derrota da equipe X ou equipe Y. Então, é uma infinidade de possibilidades que se pode apostar nessa bet, né? Ou nessas modalidades, através dessas bets. E aí, nós vamos ver na nossa caminhada cristã que algumas pessoas estão sendo afetadas diretamente por causa dessas bets. E eu vou explicar para você. Eu atendo, né, pessoas, né, no gabinete, por exemplo, né, no atendimento pastoral, nós atendemos muitas pessoas. E há uns 2 anos atrás, eu não sei exatamente quanto tempo foi, ano passado, ano retrasado, eu não lembro, atendi um rapaz, sei lá, né, um jovem, um rapaz aí né, e ele disse que o casamento dele estava por um fio porque ele tinha perdido tudo e a esposa dele deu para ele um prazo para ele se acertar. Caso ele não conseguisse, eles iriam assim, formalizar a separação que já existia, de fato, não de direito. Então, esse jovem, ele veio até mim buscando atendimento, buscando socorro, porque ele não sabia como sair. É um labirinto que a pessoa fica e ela não consegue ver saída. Ele, de fato, estava em um labirinto que ele não conseguia encontrar saída. E aí, eu te pergunto, será que ele estava exercendo o poder de liberdade quando disse que ele podia jogar? Ou será que ele estava sendo dominado por essa bet e não conseguia sair? Porque uma discussão que aconteceu aí no ano passado, eu não lembro, num grupo que eu estava, era: por que não posso jogar nessa bet? Essa bet é legal, ela é regulamentada, ela não é nada contra a lei. E aí essas pessoas que estavam argumentando acerca dessas bets, elas estavam buscando uma forma legal, né, de poder jogar, de poder estar ali apostando a favor do seu time, enfim, fazendo uma infinidade de coisas. Mas nós olhamos, né, quando a gente sai desse contexto e a gente olha de fora, nós percebemos que essas bets nada mais são do que uma isca de Satanás para destruir a pessoa e, a partir da pessoa, as famílias. Nós percebemos que essas situações que inicialmente nós acreditamos serem lícitas, elas são, na verdade, destrutivas em todos os aspectos. Porque uma pessoa viciada, ela começa
começa, né? Inicialmente de uma forma muito tranquila, e aí ela vai, e aí de repente um dos aspectos da sua vida são atingidos, ou o aspecto financeiro ou moral. Existe uma sequência, mas nem sempre essa sequência é respeitada, mas normalmente ele perde o poder econômico, ele perde o seu trabalho, e aí ele começa a buscar uma outra forma de satisfazer o seu vício, buscando outra fonte de renda. Não consegue outra fonte de renda. Aí ele começa a aplicar pequenos furtos em casa. Ele começa a pegar coisas, né? Aquilo que está à vista. Ele pega coisas assim, como celular, carregador, e ele vai vendendo. Até que chega um ponto em que a família detecta esses furtos, ou esses pequenos furtos, e aí descobre que era ele que estava furtando. Aí ele começa a perder a moral diante também da sua família. Daqui a pouco ele é excluído da família, porque ninguém aguenta mais uma pessoa viciada que furta para satisfazer os seus vícios. E aí dessa forma ele perde o principal apoio que ele precisava para superar esse vício que é a sua família. E aí ele não tem mais nada a perder, e ele entra agora num looping, né? Num ciclo sem fim. Ele não tem mais dinheiro, e ele busca roubar alguém, ele busca furtar alguém, ele busca alguma coisa para poder satisfazer. Ele não tem mais a sua família para perder. Dessa forma ele não tem mais nada a perder. E aí ele entra um pouco mais fundo no vício, e aí o vício vai levando ele a mais destruição, e dessa forma ele entra nesse ciclo, nesse looping assim interminável. Quando eu e você percebemos essa pessoa, quando nós olhamos para essa pessoa já está assim totalmente destruída. E não há, entenda isso, não há mas absolutamente nada a se fazer humanamente falando, a não ser através do poder de Deus, do poder sobrenatural de Deus. Você pode ir lá buscar a pessoa, dar banho, mas ela vai voltar para lá. E a gente já teve muitas experiências acerca disso. Você vai lá na Cracolândia, pega a pessoa, traz a pessoa volta, aí fica 2, 3 dias, daqui a pouco ela volta. Você leva a pessoa para o centro de recuperação, a pessoa vai, fica lá 1 dia, 2, 3, uma semana, depois ela foge, sai, porque ela não aguenta. Então, as pessoas, elas vão e voltam, a não ser que o poder de Deus as encontre. Ela se abra para essa transformação. Senhor, cura. Então eu percebo aqui nesse texto, tudo me é lícito, mas nem tudo é saudável. Todas as coisas eu posso, mas nem todas elas são úteis, e principalmente eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas. Quando nós entendemos isso, nós começamos agora, de fato, exercer o nosso poder de liberdade. Eu posso, ou seja, eu tenho poder para fazer, mas eu não quero ou eu não preciso. E quando você entende isso, ponto, agora sim você é livre, agora sim você pode fazer o que você quiser. Mas enquanto você não consegue entender essa liberdade de você escolher, enquanto você não entende isso, você está aprisionado, porque você diz, não, eu posso. De fato, você pode muitas coisas, mas a pergunta que fica para mim e para você, eu preciso? Porque quando nós entendemos isso, aí nós estamos aqui num texto mais à frente, também em 1 Coríntios, que diz assim, capítulo 10, versículo 31, que diz assim, assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu e você precisamos entender os limites da nossa liberdade cristã.
Quando é que eu posso? Quando eu não afeto, quando eu não prejudico ninguém e nem muito menos a mim. Aí eu vou entender que eu posso e eu devo fazer. Mas quando eu posso, mas esse meu poder, essa minha escolha vai prejudicar alguém ou vai prejudicar a mim mesmo, eu preciso refletir sobre esse domínio, sobre esse poder, sobre essa liberdade cristã. E aí eu vou entender se de fato eu estou exercendo a minha liberdade cristã ou se eu estou cedendo a um domínio da minha vontade. Porque eu não posso, de maneira nenhuma, não posso ser dominado por nenhuma das minhas vontades. Eu sempre falei aqui e vou repetir hoje. Deus não espera que nós não tenhamos vontades. O que Deus espera de nós é que, mesmo tendo vontade, nós venhamos a renunciar essas vontades em detrimento de fazer e obedecer à vontade dele. Então, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Jesus fez esse convite. Jesus estava nos convidando, não uma vida de libertinagem, não uma vida de liberdade desassistida, uma liberdade em que nós fazemos o que nós queremos, não, mas uma liberdade em obediência à sua palavra, uma liberdade que tem limites. E qual é o limite da minha liberdade? É a seguinte pergunta: é para a glória de Deus? Se a resposta for sim, eu vou fazer. Se a resposta for não, eu vou declinar, eu vou dizer, não vou fazer. Não porque eu não quero, porque eu quero fazer, mas porque eu decido obedecer a palavra de Deus, mas porque eu decido fazer a vontade de Deus em detrimento da minha vontade. Quando eu e você entendemos isso, nós estamos, de fato, dentro desse texto. Tudo me é lícito, mas eu não vou deixar que nenhuma dessas vontades me domine. Quando você entende isso, você está de fato exercendo liberdade cristã. A liberdade que Deus deu para você e deu para mim. A liberdade de escolher. Eu quero, eu não quero. Eu vou fazer, eu não vou fazer. A liberdade. As pessoas que estão presas em vícios, sejam eles quais forem, jogo, sexo, bebida, pornografia, seja o que for, as pessoas que estão presas nesses vícios, elas não estão exercendo o poder de liberdade. Ao contrário, elas estão dominadas por isso, porque elas não escolhem. Eu conversava com uma pessoa e ela dizia assim: pastor, eu posso parar a hora que eu quiser. Isso não é verdade. Não é verdade. A pessoa não para quando quiser. Ela tem que fazer de novo, porque o corpo, o organismo, produz uma substância chamada dopamina. E essa dopamina, ela é uma dopamina do mal, vamos dizer assim. Porque o seu corpo fica pedindo. E ele diz, faz de novo que você vai ter. Faz de novo que você vai sentir prazer. Faz de novo que você vai se realizar. Faz de novo que você agora vai sair a pessoa mais feliz. Faz de novo. E isso fica assim, ó. Faz de novo, faz de novo. E você sabe por quê que a Cracolândia existe? Porque as pessoas que moram, que estão ali na Cracolândia, elas são usuárias normalmente de droga, né? E aí, a droga que elas usam é o crack. E o crack tem uma característica assim, que levam essas pessoas para lá. Quais são as características? As principais, as duas principais: mais barata e efeito duradouro, assim, um efeito muito, muito pequeno. A duração, né, o efeito é muito pequeno. Então, essas pessoas precisam, elas descobrem, né, elas percebem que quando elas vão lá, voltam com a droga, usa, o efeito passa rápido, tem que voltar. E o que elas fazem? Elas decidem, dessa forma, viver na Cracolândia, porque ali
elas vão ter acesso mais rápido à droga, e aí usa, acabou o efeito, elas vão de novo, usam. Então, o efeito, perdão, a moradia vai se tornar a Cracolândia, por quê? Porque elas vão ter acesso mais rápido e vão usar todo momento para ter o efeito que elas precisam. Então, uma pessoa que é viciada em qualquer coisa, ela não tem poder de decisão. Ela é refém daquela vontade. Ela é refém de uma vontade que sobrepõe a sua consciência. No momento da consciência, ela sabe que aquilo vai prejudicar, mas ela não tem domínio. Ela não tem condições de sair daquilo ali. E a única forma de sair, João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a única forma que eu conheço, eficaz de verdade, para uma pessoa que está aprisionada no vício, seja ele qual for, é Jesus. Tenha um encontro com Jesus. Se você conhece alguém que está nessa situação, apresente Jesus a essa pessoa. E mostre que, humanamente falando, a gente não consegue. Não existe nada que possa nos tirar desse ciclo, desse labirinto. A única possibilidade é o poder de Deus. É Jesus. Quando Jesus entra, ele muda o cenário, ele muda as circunstâncias, ele muda tudo e faz dessa pessoa uma nova criatura. E ainda que seja legal essa Beth, ou essas Beths que aparecem aí patrocinando times de futebol, grandes times, né? Patrocinando jogos, né? Nos estádios você vê ali as Beths espalhadas, comercial na televisão, não importa o canal que você assista, ali vai ter um comercial da Beth, uma das Beths. E aí os jogadores, dentre eles Vinícius Júnior, né, fazendo comercial dessas Beths. E atletas olímpicos, na última Olimpíada, atletas medalhistas que ganharam medalhas na época, esses atletas fizeram comerciais da Beth. E olha só, os atletas não são culpados, tá? Eles fizeram um marketing, né, uma propaganda que alivia, aí coloca a responsabilidade apenas nas pessoas que estão apostando, dizendo assim, se você quer apenas se divertir, aposte na Bet com responsabilidade. Mas se você quer ganhar dinheiro, então trabalhe, estude, mostrando que aquilo ali não era uma forma, vamos dizer assim, convencional de ganhar dinheiro. Aquilo ali era apenas uma diversão, quando na verdade não é. Ele já inicia te dando 2.500 de bônus, 500 de bônus e 1.000 de bônus para você jogar, e aí uma coisa vai chamando a outra, daqui a pouco você está num labirinto e você não consegue sair. Então essas bets aí têm aprisionado muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu não consigo entender, né, e acreditar na possibilidade de uma empresa tão grande criar um algo em que elas iriam perder. Então, se eu considerar que eu sou uma das pessoas que participam, que joga e que vai ganhar, eu sou uma pessoa, assim, extremamente, né, de sorte. Porque esse jogo não foi feito para perder, né? Esse jogo foi feito para ganhar. E foi feito por pessoas inteligentes. Pessoas que programaram o sistema para eles ganharem. Então, não existe a mínima possibilidade de perda por parte desses donos de bets aí, mundo afora. É realmente lamentável. E ter isso, assim, no esporte, muito, assim, de fato mancha a carreira de muitos atletas. A gente vê atletas aí sendo investigados por participar de fraudes aí nessas bets da vida, enfim, é muito triste. E o esporte, ele traz vida
né? E ele devia continuar caminhando nessa seara, não deixar essa interferência externa alcançar algo tão nobre que é o esporte. Amém? Que você possa caminhar em liberdade, sabendo que Cristo te deu liberdade para escolher. Mas não é libertinagem, é liberdade. E essa liberdade tem um limite. E esse limite é a pergunta: é para a glória de Deus? Se a resposta for não, faz não. Faz não. Se a resposta for não, sai, simplesmente sai. Pastor, mas eu vou passar vergonha. Passe vergonha. Mas agrade ao Senhor. Qual é o teu objetivo? É agradar a Deus ou os homens? Se a resposta é agradar a Deus, caminhe em liberdade, dominando suas vontades e fazendo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida.